Pronto, agora sim. Olá, pessoal, boa noite. Desculpe aqui por esse início um pouquinho conturbado, mas enfim, eu atualizei aqui e aí acabou que precisava de reiniciar aqui. Eu tive de reiniciar o Zoom aqui rapidamente, por isso aí que caiu, mas voltou, né? Acredito que agora esteja tudo ok, que vocês estejam aí me vendo e me ouvindo, né? Pelo menos espero que esteja aí tudo certo. Mas vamos lá, vamos então começar. A gente tinha, na aula passada, a gente estava falando sobre, e espero, claro, que esteja tudo bem com vocês, né? Mas vamos lá então, a gente estava falando na aula passada sobre dicionários, começamos a falar sobre dicionários, e a gente hoje entra então na parte das tuplas, para afinar, na verdade, assim, começamos e terminamos, né? Ou seja, para falar sobre dicionários, na verdade, é aquilo que a gente comentou na semana passada, na quinta-feira da semana passada, então realmente não tem assim grandes diferenças ou nada que vá muito além daquilo que a gente comentou na semana passada. E agora a gente vai entrar aqui, então, na parte das tuplas, né? As tuplas, como eu coloquei ali, que são vistas ou podem ser vistas como listas, ok? Elas podem ser vistas, então, como listas no Python. E a diferença é que, na verdade, elas são, como está ali, imutáveis. Tá? Ou seja, do mesmo jeito que a gente tem uma lista ou temos uma tupla, aliás, uma lista, um dicionário, desculpe, quer dizer, aquela questão lá da sequência, né, de ter, armazenar os itens em sequência, de ter a possibilidade de ter vários tipos de dados dentro daquela estrutura, de utilizar métodos e etc. Tá? Lembrando, claro, que com os dicionários a gente não tem índices com os dicionários, como eu falei para vocês na semana passada. O que existem são as chaves, então você controla o dicionário pelo uso das chaves. E as tuplas, então, elas seguem aí, são mais próximas, digamos assim, das listas, no sentido de que elas vão ter índices, tá? Elas não têm chaves, como são os dicionários, mas a grande diferença, então, é que elas são imutáveis. Então, isso tem um ponto positivo, especialmente quando, como eu coloquei ali, vocês quiserem representar alguns valores que sejam constantes. Tá? Então, se por algum motivo tiver algo na aplicação, né, no código em que você estiver criando, que seja efetivamente um valor imutável, você vai então utilizar preferencialmente, diria eu, uma tupla. Por exemplo, o que a gente pode pensar em termos de um valor imutável? Bom, o valor, é sempre o exemplo, claro, né? O exemplo do valor de π, por exemplo, que é 3,14. Né? Todos nós sabemos que isso é imutável, então, eventualmente, você pode colocar isso em uma tupla. Se você tiver aí qualquer situação que envolva valores realmente imutáveis, você pode inserir uma tupla ou em uma tupla para garantir que não vai haver nenhum tipo de alteração. Tá? Elas são criadas da mesma maneira que listas e dicionários, ou seja, coloca o nome que você quiser, o sinal de igual, e depois parênteses. Então, aqui nós temos os três elementos, pelo menos por enquanto, né? Os três elementos em conjunto. Temos ali uma lista, que são os colchetes, temos os dicionários, que são as chaves, né? E a tupla, então, que vai ser criada utilizando-se um parênteses. E aí, da mesma forma que nós temos, como eu disse, com as listas, as tuplas permitem o fatiamento e a identificação do seu conteúdo por meio de índices. Temos aqui, então, já coloco aqui o exercício 21.
tá? Para que vocês vejam, né? Aqui o resultado. Então, vocês têm ali A, C, o B e C, tupla vezes 2. Eu vou mostrar o que que é isso agora no código, tá? Mas também aqui não há, em princípio, mistério algum. É aquilo que vocês já estão acostumados com as listas, tá? Deixa eu fechar aqui, como eu disse, eu dei uma atualizada. Então, nós temos aqui, ó, a tupla, tá? Recebe esses valores do tipo string. Aí peço para mostrar o que está na posição 0, no índice 0, que é a letra A, como nós vimos aqui na resposta, primeira linha, letra A. Peço aqui para mostrar o que está na posição 2, que é a letra C, como nós já sabemos. Peço para fazer o fatiamento a partir de onde? Do índice 1 até o final da tupla, do mesmo jeito que a gente fazia uma lista, e todos nós, olhando ali para a tupla, então, sabemos que o índice 1 é a letra B, então ele vai mostrar a letra B e C, como realmente mostra aqui, B e C. Depois aqui eu faço uma espécie de multiplicação, tá? Aqui, tá? Quando a gente tem esse tupla vezes 2, tá? A gente pode... Aqui eu esqueci de colocar o sem aspas, agora que eu percebi. Print, tá? Tupla vezes 2, para que vocês vejam ali. Deixa eu executar aqui de novo, para que vocês vejam ali o que que acontece. Agora sim, eu tinha esquecido de colocar ali. Então, aqui eu vou até colocar 2 pontos, para facilitar depois quando vocês forem pegar esse código e visualizarem, tá? De novo limpando, de novo executando. Então, eu posso pegar uma tupla, entre aspas, multiplicar por 2, quer dizer, o multiplicar por 2 nada mais é do que repetir, como vocês podem ver. Vou até mudar aqui e vou colocar aqui, print, tupla original, tá? E aí, na linha seguinte, a gente coloca a nossa tupla aqui, tá? Salvei, guardei aqui e vamos lá de novo, só para... Pronto. Então, quando eu tenho ali o tupla vezes 2, né? Na verdade, é uma espécie de concatenação, tá? Então, esse tupla vezes 2, ele vai repetir, como vocês podem ver, vai duplicar o conteúdo dela. Aqui eu mostro, aqui eu vou tirar, né? Na verdade, não era para estar aqui a tupla. E no fim, até porque já temos lá em cima, coloquei lá em cima, temos utilizando a função len, que vocês já conhecem, tá? Número 3, tá? Então tá ali, e aqui eu vou até também mudar, vou colocar aqui número de itens na tupla %d, fechou parênteses, e agora isso aqui para a gente fechar aqui, tá? Reexecuta e tá ali. Número de itens na tupla original, vou até colocar aqui para vocês depois não se confundirem. Pronto. Agora acho que tá melhor, tá? Executamos, tá ali, número 3, né? 3 itens, tá? Então, em princípio, tá? Não há muito mistério, não há aqui muita dificuldade em entender as tuplas. A gente pode fazer praticamente tudo que a gente fez com lista e dicionário também com tupla, lembrando que elas são imutáveis. Como eu coloquei aqui, se você tentar alterar o conteúdo de uma tupla, receberá um traceback com um type error. Tá? Um type error por quê? Porque você está tentando atribuir um valor a um tipo que não aceita atribuição de valores. Por isso que ele traz um type error, ou seja, um erro de tipo, né? De tipo de dado, no caso, tá? As tuplas também podem ser utilizadas com o comando for, assim como as listas. Então, eu espero que vocês estejam lembradas que a gente utilizou o comando for para varrer toda uma lista, né? Ou seja, quando eu digo varrer, é o que? Ver item por item. Então, na tupla, a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. E é possível distribuir os valores de uma tupla em várias variáveis de maneira automática. Eu diria que essa aqui é uma grande vantagem, tá? Quando a gente está... Só um minuto, pessoal, pronto. Quando a gente está aqui utilizando Python.
Tá? Ou seja, a gente pode pegar o conteúdo dessa tupla e distribuir por variáveis distintas. Agora, tem uma maneira de se fazer isso. Vocês estão vendo ali que o 22 traz a tupla ABC, é o seu conteúdo, né? 3 itens. E depois nós temos ali as letras, tá? O A, B e C. Eu não estou imprimindo, né? Mostrando na tela, eu estou fazendo isso daqui, ó. E aqui eu quero que vocês vejam o detalhezinho da tupla, da notação, tá? Eu mostro aqui a tupla e depois eu ponho as 3 variáveis x, y, z recebendo o conteúdo da tupla. E depois eu mostro o conteúdo de A, de B, de X, Y e Z, tá? Então aqui, e eu vou fazer outra coisa aqui para que vocês vejam, né? Nós temos aqui uma lista. Agora eu vou... Opa, saiu errado. Tá? Uma lista. O que nós vamos fazer aqui? Tentar fazer a mesma coisa. E aí é aquela velha colocação que eu sempre faço. Será que dá certo? Né? As pessoas vão perguntar, será que vai dar certo? Bom, tem que testar. Tá? Então a gente coloca aqui A, B, C, recebe lista. E depois print lista. E depois print A, print B, print C. E aí a gente salva e executa. Assim que você vai aprender e tá ali. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa em uma lista. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que eu chamei aqui no slide, tá? De distribuição de variáveis. Isso aqui tem um nome, digamos, não vou dizer nome técnico, né? Mas, geralmente, quando a gente dá uma olhada em alguns livros, isso aí é mostrado como desempacotamento. Tá? Pelo menos com o português do Brasil, né? É chamada de desempacotar desempacotar itens em variáveis. E o que nós estamos fazendo, então, é fazendo, obviamente, a devida atribuição de cada conteúdo de uma lista ou de uma tupla por variáveis distintas. Obviamente que isso aqui não tem nem necessidade da gente colocar lá no Python Tutor, tá? Mas o que ele está fazendo é exatamente esta atribuição. Tem ainda alguns outros detalhes, tá? Nesse desempacotamento, nessa atribuição automática. Por exemplo, se eu tivesse ali, tanto faz se é uma tupla ou se é uma lista, com 5 itens, por exemplo, mas eu tenho só 2 variáveis. Então, eu posso querer que, por exemplo, o primeiro item vá para a primeira variável e todos os demais itens para que eles vão para a segunda variável, por exemplo. Tá? É possível fazer isso. Por exemplo, aqui o conteúdo A vai para a variável A e o conteúdo B e C vai para a variável B apenas. Tá? Ou se tivesse ali 5, né? A, B, C, D e E. Tá? Eu quero que o A vá para a variável A, o B vá para a variável B, o C, D e E vá para a variável C, por exemplo, ou vice-versa. Então, tem mais detalhes, tá? Dá para fazer mais coisa, mas aqui, para o que nos importa, esse tipo de distribuição automática, digamos assim, de conteúdos de uma tupla ou de uma lista em variáveis distintas, isso aqui está suficiente para aquilo que a gente precisa aqui no curso, tá ok? Apesar de não ser possível ter uma tupla depois da sua criação, nós podemos concatená-las. Eu já mostrei, inclusive, anteriormente, a questão da concatenação, tá? Mas vamos colocar aqui o 23, só para que vocês vejam mais uma vez. Tá? Ou seja, eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu tenho 2 tuplas na primeira situação, e depois eu tenho uma única tupla com o mesmo conteúdo das 2 anteriores. Do mesmo jeito que a gente também pode fazer em termos de listas, temos ali a T1, T2, e aqui eu coloco ó, T1 mais T2 no final, estou pedindo para mostrar. Vejam que, obviamente, ali eu não estou criando uma nova tupla.
Tá? Nessa última linha que está selecionada, eu não estou, aqui eu não estou criando uma nova tupla. Eu estou apenas juntando as duas tuplas e concatenando-as, mostrando na tela o resultado da concatenação. Eu teria de armazenar em outra se eu quisesse usar os números em sequência, por exemplo. Tá? Então, tomar cuidado com isso aqui. Esse resultado aqui, ó, ele não é uma T3, né? Vocês viram ali, chamei de T1, T2, não é uma T3. Então, eu não poderia, aqui no final do programa, né, na próxima linha, por exemplo, colocar aqui print, sei lá, quer dizer, não tem nem nome, né? Se eu quisesse mostrar, por exemplo, o quarto elemento da tupla. Tá? Ou seja, se eu pensasse que isso que está selecionado é uma tupla, eu teria aqui 0, 1, 2, 3, o quarto elemento é o número 5. Tá? Então, eu teria de, para mostrar o número 5, na verdade, eu teria de colocar o T2, tá, na posição 1. Aí sim, eu não poderia, até porque não tem ali uma T3, então eu não poderia colocar, tá, dessa maneira. Não se esqueçam deste detalhezinho, que é um detalhe relevante, tá? A gente pode concatenar, claro, poderia ter armazenado o resultado dessa concatenação numa outra tupla, por exemplo. Tá? Vou até colocar aqui, poderia colocar que T3 vai ser igual T1 mais T2. E depois, print T3. Opa, aí sim. Tá? Aí eu tenho o resultado armazenado, errar ali, pronto. Armazenado em uma tupla diferente. Tá? Aí eu conseguiria acessar ali o quarto, quinto item usando a T3, etc. Mas eu posso, se quiser, claro, se for necessário, armazenar numa nova, ou eu simplesmente faço a concatenação, como está ali na linha 5, como vocês podem ver. Tá ok? Então é um detalhezinho, tomar cuidado. O que mais? Para se criar uma tupla com um único item, deve-se ter atenção à sintaxe, acrescentando uma vírgula após o item. Tá? De novo, por que eu vou criar uma tupla com um único item? Por exemplo, se você quiser armazenar o valor de π. Tá? Você não quer errar de jeito algum. Você quer ter a certeza de que, por algum motivo qualquer no seu programa, no seu código, você está utilizando o valor de π. E você não quer cometer o erro ou dar chance, digamos assim, ao erro de repente, digitar 3.14 toda hora, 3.14, 3.14, e de repente uma delas sai 3,14. Então você, de repente, pode querer criar uma tupla de um único item, que é o valor de π. E você pode criar uma lista, inclusive com esse nome, π é igual a tupla de 3,14. E depois, quando você for utilizar esse número, o que você faz? Você coloca lá o nome da lista, π, na posição 0, porque é o único item que ele tem. Então, para fazer isso, ou estou dando um exemplo de π, mas obviamente pode ser qualquer outra situação. Tá? Você tem ali, e aqui eu não preciso mostrar o código, porque eu já mostrei, inclusive. Aliás, não, esse aqui tem de mostrar o código, que tem um detalhezinho, lembrei. Você tem ali no primeiro caso, eu estou dizendo que é o número 1, e é do tipo inteiro, né? É um int. Depois eu tenho uma tupla de um item, que é a tupla, e a mesma coisa no último. Tá? Então, qual é a diferença aqui? Agora eu lembrei um detalhezinho. Vamos lá dar uma olhada. Você tem aqui a tupla. Olha só, quando eu coloco T1 recebendo o número 1 entre parênteses. E aí eu mostro o T1 e eu mostro o tipo de T1. Vocês já viram que primeiro é tudo inteiro. Ou seja, esses dois primeiros prints aqui, eles me retornam o número 1 do tipo inteiro. Então, eu não posso, se eu quero criar uma tupla com um único item, e obviamente, se eu quero criar com 2, ou com 3, ou com 10, mas são só aqueles números, eu tenho de indicar isso, tá? Especialmente quando a gente está trabalhando com um único, porque quando a gente vai trabalhar com outros ali, ele automaticamente vai entender isso. Mas quando a gente está trabalhando com um único número ou um único tipo, a gente tem de fazer isso que está aqui
na linha 4. Ou seja, eu vou colocar entre parênteses, mas eu vou colocar 1, ou o número qualquer, o 3.14, colocar vírgula. Aí eu tenho, como vocês já viram, ele mostra isso aqui, que é a tupla, e ele indica que é uma tupla. E eu posso até mesmo fazer desse jeito que está na linha 7. Eu não preciso necessariamente colocar os parênteses quando eu tenho os itens. Tá? Eu posso até colocar aqui T4, recebe 1, 2, 3, 4. Print T4, para ficar igual aos demais, e print type T4. Tá? Opa, faltou aqui. T4. Pronto, fechou e fechou de novo. E aí a gente dá aquele clear de sempre e executa novamente. Vejam ali que nós temos uma tupla. Então você, quando vai montar a sua tupla, você não necessariamente precisa colocar os parênteses. Como vocês estão vendo aqui, na linha 10 que eu criei agora. Mas eu, pessoalmente, acho melhor colocar os parênteses, tá? Ou seja, fazer isso daqui, né? Que é igualzinho, é exatamente a mesma coisa, mas fazer desse jeito, tá? Vou colocar aqui como T5. Por que que eu sugiro fazer isso? Porque assim fica mais claro para você, tá? Claro, vai ficar mais claro para mim, quando eu for olhar o seu programa, mas mais do que isso, independentemente aqui de mim, independentemente da disciplina, da avaliação, o que importa é que para você isso esteja mais claro. Então, se de repente para você, desse jeito que está aqui na linha 10 está ok, tudo bem, deixa assim. Mas eu já digo para você que geralmente os programadores utilizam os parênteses quando vão criar tuplas. Então, talvez por uma espécie de boa prática, seja relevante ou seja sugerido que você crie também dessa maneira, tá? Deixo essa sugestão aí, então, para vocês, para que vocês efetivamente utilizem os parênteses quando forem criar as tuplas, porque vai facilitar, repito, a visualização do código depois. O que mais? É possível converter listas em tuplas com a função tuple e, obviamente, converter tuplas em listas com a função list. Tá? E, dependendo de como você fizer, é plenamente possível, como a gente já viu, inclusive, na semana passada, converter chaves de um dicionário em listas ou tuplas. É possível converter os valores de um dicionário em listas ou tuplas. E podemos, é claro, passar o conteúdo de uma tupla para um dicionário, tá? Ou mesmo de uma lista. Né? Temos aí a função tuple, temos a função list e temos a função dict. Né? A gente já viu semana passada que o dicionário, quando a gente põe lá o type, aparece o dict, né? como tipo. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa. É possível transitar, digamos assim, entre todos esses itens. Como eu pus ali, converter lista em tupla, a gente tem uma lista com os números 1, 2, 3, é do tipo lista, e depois nós temos a tupla, como vocês podem ver, e vice-versa. Tá? Colocando isso em prática, esse é o 25. Não tem, imagino eu, que não tenha nenhum mistério, é só fazer isso daqui, ó. Tá? Aqui está a função para converter uma lista em uma tupla. Eu uso a função tuple e depois coloco dentro o nome da lista. Só isso. Tá? O restante ali que está antes vocês já sabem, o que está depois vocês também já sabem. E a mesma coisa aqui, eu uso a função list. Eu pego aquela tupla, transformo em uma lista. Tá? E com isso, o que a gente consegue fazer? Com isso, a gente consegue pegar aqueles valores que são imutáveis, tá? De uma tupla, por exemplo, e trabalhar com eles em uma lista. E depois a gente pode pegar o resultado disso e reconverter para uma tupla para continuar sendo imutável. Né? De repente eu tenho uma lista, tem alguma
coisa, vamos dizer assim, que eu queira, que eu precise de trabalhar com aquilo, tá? Aliás, em uma tupla, desculpa, tem alguma coisa, algum conteúdo, dados em uma tupla, e eu preciso de trabalhar com esse conteúdo, né? Eu preciso manusear aquilo, sei lá, fazer conta, fazer o que for, preciso alterar de alguma maneira aquele conteúdo. Se eu preciso alterar aquele conteúdo, o que eu faço? Converto para uma lista, já que lista e tupla são iguais em termos de posições. Portanto, o que está na posição 0, e vocês podem ver isso aí, né? O que está na posição 0 da lista da tupla vai para a posição ou para o índice 0 da lista. O que está na 1 vai para o 1. E assim sucessivamente. É uma correspondência clara quando a gente avança nos dois. Então, eu sei que o que está na posição, se a tupla for grande, o que está na posição 580 da tupla, no índice 580 da tupla, vai estar no índice 580 da lista. Então, eu vou lá, converto para uma lista, manipulo aquele dado, faço o que eu precisar com ele, e depois eu reconverto, volto para a tupla. Se por algum motivo eu precisar disso, claro. Se não precisar, faz o que for necessário, né? E claro que vice-versa. Imaginemos que eu tenho aqui uma lista qualquer, aliás, acabei de dizer, né? Você reconverte para tupla, mesma coisa. Se tiver uma lista, tá? Que por algum motivo eu queira armazenar, ou queira guardar aquilo de uma maneira imutável dentro do meu programa. Ponto. Eu vou lá, converto em tupla e acabou. Não consigo fazer mais nada. Aqui também, só para deixar isso mais claro, eu vou até repetir aqui, colocar aqui a lista, tá? Isso aqui vai ser a lista. E isso aqui vai ser, obviamente, a nossa tupla, tá? Isso aqui eu tenho de mudar para T. Então, agora eu vou aqui também colocar lista para ficar mais claro, porque vocês vão ter isso aqui, dupla, tá? E aí vamos lá. Como é que a gente vê que é imutável? Eu quero colocar aqui lista na posição 0, recebendo o número 10. E depois, print lista, tá? E aqui nós vamos colocar tupla no índice 0, mesma coisa, recebendo o número 10, e aí o print tupla. Tá? Obviamente que vai dar um erro ali, ele não vai conseguir alterar, só para reforçar aquilo que eu falei no início, como vocês podem ver, tá? Eu tenho este erro aqui. Primeiro, ó, eu tenho aqui, a partir daqui, mostrei a minha lista, né? Isso aqui, tá? Fiz aqui, fiz isso aqui. Eu vou até copiar e colar isso aqui, como eu falei que vocês vão ter acesso a isso, eu quero deixar isso aqui mais claro. Então, aqui não é conversão, aqui é alteração de conteúdo. Pronto. De uma lista e de uma tupla. Então, quando a gente executa, agora para deixar claro, eu tenho aqui ó, a alteração. Tá? Vocês viram ali, né, que no início era 1. Vou até colocar aqui print lista. E aqui print tupla. Então, tivemos a alteração. De novo. Eu tenho aqui a tupla, a lista, desculpa, a tupla. Eu tenho a minha lista alterada. Portanto, vocês viram, na posição 0 eu coloquei o número 10, trocou 1 para o 0. Quando eu tentei fazer a mesma coisa, me deu erro. Tá aqui, ó. Tá? E aí, aquilo que eu falei, type error, por quê? Porque o objeto tupla não suporta a atribuição de um item. Tá aqui. Ele não suporta porque tuplas são imutáveis, como eu já expliquei para vocês, tá? Vou deixar isso aqui. Quando vocês executarem, portanto, vai dar um erro, mas é para dar erro, porque lá no início aí da aula eu acabei falando sobre isso, mas não mostrei o erro acontecendo, tá? Então, é exatamente isso que vai ocorrer aqui se vocês tentarem alterar o conteúdo de uma tupla. E aí lembrar daquela questão do try except, por exemplo,
tá? Ainda que tentar o try except em que sentido? No sentido de, se você não souber se alguma coisa é lista ou se alguma coisa é tupla, por aí vai. Né? Você pode, de repente, tentar fazer isso. E aqui, mais um ponto que a gente também, não que a gente já viu, não é que a gente já tenha visto, mas assim como a gente tem listas dentro de listas, nós podemos ter uma lista dentro de uma tupla, podemos ter uma tupla dentro de uma tupla, podemos ter uma lista dentro de um dicionário, vimos isso, inclusive, na última aula. Ou seja, a gente pode intercambiar esses tipos de dados para, enfim, fazer aquilo que a gente considerar como necessário. Tá? Eu repito de novo, né? De repente você pensa assim, mas isso aí é muito vago, eu não consigo ver isso na prática. Bom, para ver isso na prática, você vai precisar fazer alguma coisa. E ao fazer esta coisa, é que você vai conseguir, então, digamos assim, perceber se, bom, aqui eu preciso usar uma lista, aqui eu preciso usar uma tupla, aqui é um dicionário. Claro que daqui a pouquinho tenho aqui uma tabelinha que eu vou passar para vocês como sugestão, tá? Mas na prática vai depender muito do que você vai querer fazer com aqueles dados. Temos aqui, como vocês podem ver, uma... Opa, não era para abrir, passar isso para cá, gente, desculpe. Mas temos aqui, então, uma tupla com o primeiro item A, tá? O primeiro item é o item A, como vocês podem ver. E o segundo item é uma lista. Uma lista composta pelos itens B, C e D. Então, a tupla em si tem 2 elementos apenas. Né? Do mesmo jeitinho que a gente viu com os dicionários na aula passada. Então, o tamanho da tupla, 2 itens, mostrar apenas a lista, tá? Ou seja, se eu quero mostrar apenas a lista, o que eu vou fazer? Vou dar um print com aquilo dali, tupla na posição 1. Ele vai me retornar o que está lá na tupla, na posição 1, que é a nossa lista. Tá? Quando eu acrescento, vejam ali, que eu posso utilizar o método append, que vocês já conhecem, que é um método para listas. E se o item, o segundo item, né, o que está na posição 1 da lista, então, da tupla é uma lista, eu posso utilizar um método append nele. Então, eu coloco que o que está na tupla na posição 1 vai ser acrescido do item E. E aí nós temos depois que a nossa tupla tem o primeiro item, que é o A, e o segundo, que é uma lista, B, C, D e E. E aí talvez você possa estar pensando, mas, Mateus, a tupla não é imutável? A tupla é imutável, uma lista não. Uma lista não é imutável. E o segundo item, apesar dele estar dentro de uma tupla, mas o segundo item é uma lista. Portanto, percebam que eu não estou alterando o tipo de conteúdo. Continua sendo uma lista. O que eu não poderia é, na tupla, na posição 1, e eu repito que a tupla na posição 1 é isso aqui, é a lista, eu não poderia alterar para um float, eu não poderia alterar para um inteiro, eu não poderia alterar para outra tupla, eu não poderia alterar para um dicionário, mas eu posso alterar o conteúdo da lista que está na posição 1. Então, percebam, né? Eu não consigo alterar de um tipo para outro, mas excepcionalmente em termos de listas, eu consigo alterar a lista em si, mas não o tipo de dado que está ali dentro. Tá? Como eu pus aqui, nada mudou na tupla em si. Então, a tupla continua imutável. Digamos que, tecnicamente, a tupla não foi alterada. Porque antes desse comando aqui, append, a tupla tinha 2 itens e ela continuou tendo 2 itens. Então, a tupla em si não foi alterada, como eu pus, mas o que alterou, né, foi a lista, que é o seu segundo elemento.
tá? A lista que ela comanda, né? Que ela possui, sim. Aí o código aqui não tem nem muito por que mostrar esse código, basicamente é tudo que a gente viu ali, tá? Com os devidos inputs para ir pausando. O ponto aqui que eu quero deixar super claro é isso. Você não pode alterar o conteúdo da tupla, e nesta operação nós não alteramos o conteúdo da tupla. Nesta operação, o que nós fizemos foi alterar o conteúdo de um item que permite a alteração dentro da tupla. Tá? Ou seja, para o Python, a tupla continuou sendo composta de um item na posição 0, uma string, né? Ou seja, a letra A é uma string, como a gente já viu, e na posição 1, a tupla continua sendo composta por uma lista. O que está variando é o tamanho da lista em si, mas a tupla, repito, não foi alterada com essa operação que nós fizemos aqui. Tá? Então, é possível fazer isso quando, por exemplo, você queira manter uma determinada tupla com esse conteúdo em termos de listas. Tá? Plenamente possível. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso, por exemplo, armazenar as avaliações de vocês numa tupla desse tipo. O primeiro item, e eu posso até colocar, poderia ter uma tupla, por exemplo, com 3 itens. O primeiro é o número de aluno, que é imutável, tá? Então ninguém altera o número de aluno. O segundo é o nome, mesmo que seja nome e apelido, né? O nome completo. Nome imutável, pelo menos em princípio, né? Não consigo vislumbrar um aluno mudando de nome, pelo menos em princípio, como eu disse. E o terceiro item é uma lista. Eu posso ter uma lista que tenha a primeira avaliação e a segunda, por exemplo. Tá? Ou eu posso ter, enfim, uma lista que tenha, sei lá, o conteúdo que eu quiser. Né? Aqui, ó, temos de avaliação, vamos pensar aí uma lista com 2 itens, por sua vez. Tá? Então, nessa situação, tem uma utilização clara de uma tupla com 3 itens. Os 3 itens são imutáveis. No item 1 eu tenho um inteiro, que é o número de aluno. No item 2 eu tenho uma string, que é o nome do aluno. E no item 3 eu tenho uma lista que é composta pelas 2 notas, por exemplo. Ponto final. Tá? Tranquilo, sem problema nenhum. A gente pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Acrescentar esses itens nessa lista, no caso. E temos ainda fazer uma conversão direta usando o asterisco. E aqui não tem como explicar, claro, sem a gente olhar para o código, mas antes de olhar para o código, vamos ver aqui o resultado. Eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, é uma lista, e eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5, tenho 1 e tenho 2, 3, 4, 5. Então vamos dar uma olhadinha no código para perceber o que a gente está fazendo aqui. Lembra que eu falei anteriormente que a gente poderia fazer a conversão direta entre as variáveis? Tá? Então nós temos ali uma lista, tá? Poderia ser uma tupla, vai dar na mesma. Tá? Temos os números, 1, 2, 3, 4, 5. Mostrei toda a lista. Depois, na linha 3, eu estou dizendo para o Python, olha, na variável A, acrescente o quê? Como a gente viu aqui, todos os itens, tá? Do 1 ao 4. E na variável B, acrescente o item 5. Tá? Então, nós temos aqui esta situação, 1, 2, 3, 4 e o 5. Depois, nós temos o inverso. Nós temos que na variável A eu estou colocando o primeiro item, e na variável B eu estou colocando todos os outros itens. Então, nós temos essa espécie de conversão em que nós estamos, na verdade, atribuindo o conteúdo de cada uma delas às respectivas variáveis. Esse aqui eu vou mostrar no Python Tutor, porque esse é um pouquinho mais
não complexo, né? Ele não é complexo, mas só para que se visualize isso, essa execução. Criamos a nossa lista, tá? Mostramos a nossa lista. Aí eu estou dizendo para o Python, vejam, na variável A, ou melhor, ali nessa linha 3, a leitura tem que ser de trás para frente, neste caso. Porque tem uma variável, como vocês podem ver que tem um asterisco, e tem outra variável que não tem. Então, nesse caso, eu tenho de olhar primeiro para a variável que não tem o asterisco, porque eu estou dizendo para ela, olha, esta variável aqui, aqui nós temos duas, A e B, eu estou dizendo para o Python, a última variável que está sem asterisco, a ela atribua exatamente o último valor da lista. Por isso que o B recebe o valor 5. E para a primeira variável, a variável que tem asterisco, eu estou dizendo, pegue todo o restante e coloque ali. Depois nós temos, e aí, claro, ele mostra, tá? E aqui nós temos o contrário. Aqui eu estou dizendo, Python, na variável A, atribua o primeiro valor da lista. E na variável B, pegue todo o resto. Tá? Por isso que ele inverte aqui. Tá? E a gente poderia fazer ainda o seguinte. Poderia colocar aqui, ó, C. Print C. Opa, eu troquei aqui, como eu falei, então. Se eu tivesse isso daqui, o que o Python vai fazer? Vamos lá executar, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Lembrem-se de que, quando a gente usa essa expressão, a variável sem asterisco vai receber o valor da sua posição, digamos assim. Tá? Então, tá aqui. O que nós teremos a partir de agora? Nós teremos que a variável A vai receber o número 1, porque eu estou dizendo, Python, para a primeira variável que eu escrevi, atribua o primeiro item da lista. Mas eu tenho a última variável, que é a C. Então, estou dizendo para o Python, Python, na variável C, atribua o último item da lista. E o conteúdo restante, o que sobrar, atribua a variável B, que é a que está no meio. Então, quando eu faço isso, ele faz isso daqui, ó. Ele diz, né? O Python coloca, então, o primeiro item da lista ou da tupla na primeira variável. Ele coloca o último item da lista ou da tupla na última variável. E o que sobrou, ele coloca nas variáveis que sobraram, né? Na variável que sobrou. Então, de novo, por que eu quero fazer isso? Bom, não sei. Pode ser que você queira ter acesso, né? Você possa querer visualizar o que está na posição 0 e depois na última posição, por exemplo, de uma lista ou de uma tupla. De repente você quer trabalhar só com isso. Ou de repente você sabe que tem alguma coisa ali e que por algum motivo qualquer você quer concentrar aquilo dali numa lista, por exemplo, uma parte daquilo dali numa outra lista, então você divide desse jeito, tá? Como eu disse, os motivos em si, agora, dizer em abstrato, tá? Não é fácil, digamos assim. Tá? Eu entendo que não é fácil porque a gente precisa ver isso na prática, a gente precisa visualizar isso aqui. Tudo bem. O ponto é que existe esta possibilidade. O importante aqui é lembrar, é compreender que a possibilidade existe. Então, você precisa saber, porque se em algum momento você se deparar com uma situação em que isso seja necessário, você vai saber que é possível realizar dessa forma. Então, esses são os pontos principais sobre tuplas. De novo, também, só para voltar aqui, tá? Eu quero usar... Aqui eu estou com uma lista, né? Mas pode ser aqui, enfim, tupla, né? Que recebe aqui 1, 2, 3, 4, 5.
tá? Então, eu quero aqui tupla ponto. Aí, ó, tem aqui o método da tupla, por exemplo, tá? O count, como vocês podem ver, tuplas não tem tupla count, tá? Não tem tantos métodos assim. Vamos limpar e vamos executar. Opa, cadê? É o 27 mesmo. Tá aqui, ó. Tá certo, que o count é para a gente contar quantas vezes tem aqui, por exemplo, um número, tá? Um item. E aí ele diz ali que tem um item. Porque para a gente saber quantos tem no total, a gente usa a função len do mesmo jeito. Então aqui eu estou dizendo, tem um número, tem um item 4, né? Tem uma vez o item 4. Tá ok? Então, basicamente, deixa eu tirar isso aqui para não ficar, a gente tem essas possibilidades em termos de tuplas. E para a gente fechar essa parte, a gente entra no mérito dos conjuntos, tá? Que aqui para a gente eu vou passar para vocês mais a título de conhecimento mesmo, tá? Não vamos ter aqui uma grande utilização de conjuntos, é mais a título de conhecimento, para que vocês possam aí saber também que existe e decidir quando que vocês vão querer utilizar. Então, a gente tem que os conjuntos em Python, eles são criados aí por essa palavra set, né, pelo óbvio, no próprio inglês, claro, como todo o restante. São estruturas de dados que implementam operações de união, intersecção e diferença, dentre outras. De novo, isso aqui parece um pouco vago, né? Mas vamos aqui entender o que isso quer dizer. E isso aqui quer dizer o quê? Que a principal característica dos conjuntos é não admitir a repetição de elementos. Então, eu posso ter uma lista contendo os números 1, 1, 1, 1, 1 e assim sucessivamente. Tá? Posso ter uma tupla contendo os elementos 2, 2, 2, 2, 2, parará e assim sucessivamente. Mas eu não consigo ter um conjunto composto pelos itens 3, 3, 3, 3, 3, porque está repetido. Tá? Então, isso vai fazer uma diferença dependendo, de novo, da situação, dependendo da situação em que você se encontre no seu programa, justamente para evitar as repetições daquele conteúdo. Ou seja, a gente pode criar um conjunto para realmente evitar que alguma coisa se repita ali naquele conjunto. De novo, né? Por quê? Bom, pode surgir essa situação. Caberá a você efetivamente definir aí o porquê dessa situação ser passível de ocorrer. Eu não sei o que você vai querer fazer no seu programa, mas você já sabe que se houver essa situação, você pode usar um conjunto. E além disso, os conjuntos não mantêm a ordem dos elementos neles inseridos. Ou seja, os conjuntos classificam automaticamente os seus elementos. E daqui você já tem uma possível utilização de conjuntos, né, dos sets. Eu tenho uma lista, por exemplo, com números completamente aleatórios, ou com nomes aleatórios, com conteúdo aleatório. E eu quero colocar isso em ordem sequencial, crescente. Eu pego os números, eu pego a lista, converto para um conjunto, e ele já automaticamente coloca do menor para o maior. Eu pego a minha lista com os nomes, converto no conjunto, e ele automaticamente coloca da letra A até a letra Z nessa situação. Então, esta é uma das vantagens ou uma das possibilidades de uso dos conjuntos. Tá? De novo, vamos olhar aqui. Nós temos ali o set, temos ali o 1 entre chaves, temos 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos lá ver o que a gente está fazendo aqui. Tá? Esse aqui é o 28. Então, temos aqui que eu criei um conjunto. E depois eu mostrei o conjunto. Tá? E aqui ele me mostrou o número 1. Percebam que aqui nós estamos utilizando chaves do mesmo jeito que os dicionários. Mas a diferença é que o dicionário não tem índice.
O dicionário tem o quê? O dicionário tem chaves e valores. Tá? Listas, tuplas e conjuntos têm índices e seus respectivos conteúdos. Então, ali nós temos um conjunto aqui, tá? Que é a primeira coisa. Depois a gente adicionou o número 1. Depois adicionamos o número 4. E aí ele foi mostrando, adicionamos 1, tá aqui 1. Adicionamos o 4, print, conjunto, tá aqui. Depois adicionamos o número 2 e demos um print no conjunto. Depois adicionamos o número 3, tá ali. E depois adicionamos o número 1 de novo. E o que aconteceu? Obviamente que ele não se repetiu. E não só não se repetiu, como vocês viram que a gente adicionou 1, 4, 2, 3. Totalmente fora de ordem. Poderíamos aqui ter invertido. Vamos colocar aqui o 3 para ficar totalmente mesmo. E aqui o 2. Tá? Ou seja, ele não apenas coloca em ordem, como ele evita que existam repetições. Aqui eu também quero colocar esse conteúdo para que vocês possam visualizar. Criamos o nosso conjunto, né? E aí vocês sabem aqui que o Python Tutor vai mostrar ali o conjunto vazio, claro. E pedimos para mostrar o conjunto. E ele só diz que há um conjunto, mas é um conjunto vazio. Aí adicionamos ali o 1 nesse conjunto, mostramos o conjunto, adicionamos o 4, mostramos o conjunto, adicionamos o 3, ele automaticamente já coloca ali na ordem, como vocês estão vendo. Adicionamos o 2, ele coloca na ordem e mostramos o conjunto. E depois tentamos adicionar o 1 de novo, só que o 1 já existe. Então, ele não acrescenta porque já existe, não tem repetido. Conjuntos não permitem elementos repetidos. Tá? Mostramos no final. Se em vez dos números ali a gente quisesse colocar letras, enfim, né, strings, a mesma coisa. Tá? Funcionaria aqui, vamos aqui, por exemplo, colocar A, e aqui colocar A, tá? E aqui deixar o 2, vamos ver o que vai acontecer? Tá ali, ó. Tá? Criou, mostrou, adicionou a letra A, depois ele adicionou o número 2. Tá? E tá ali o resultado. Ou seja, podemos adicionar strings, podemos adicionar inteiros, etc. O ponto é que quando temos aqui os números, ele já vai classificar para nós de maneira automática. Assim como nas demais estruturas de dados, podemos verificar se algum elemento está em um conjunto com o operador in, né? Tal coisa in lista, in dicionário, in tupla, não falei, mas também é possível, ou no conjunto. Então, aqui não tem, eu acho, mistério algum, né? Em termos de uso do in. Um conjunto pode ser criado a partir de listas, tuplas e qualquer outra estrutura de dados que seja enumerável. Então, temos aqui o 29, vamos dar uma olhadinha aqui. No 29, temos ali uma lista, temos um conjunto a partir desta mesma lista. Né? Também, nada demais aqui, super tranquilo. Crio minha lista, mostro o tipo da lista. Depois eu digo que o B corresponde ao conjunto daquela lista, e aí mostra o conjunto. Né? Mostra tá aqui, ó, o conjunto e o tipo daquele dado, que é o conjunto. Tá? Se a gente tivesse ali uma tupla, a mesma coisa. Tá? Será que é possível usar com strings? Podemos converter uma string em um conjunto? Não sei, vamos lá tentar. Vamos colocar aqui, ó. Temos ali o B, vamos colocar aqui que o X é igual a string teste. Tá? E aí vamos aqui colocar que o Z vai ser igual ao set do quê? Do X. Tá? E depois print o Z. Vamos ver se vai funcionar. E print type Z. Opa, de novo aí.
tá? E aí a gente executa. Então, eu já tinha comentado isso para vocês. Deu erro? Deu erro. Se deu erro, vamos lá testar e ver o que está acontecendo. Né? Coloca, aliás, deu erro. Será que ele vai funcionar? Então coloca lá no Python para ver o que acontece. Tá? E vocês estão vendo ali que a gente tem o conjunto criado a partir de uma string. Tá? Então, sem problema nenhum, podemos também criar a partir de strings, converter uma string em um conjunto. Tá aqui. Do mesmo jeito que podemos converter uma string em uma lista, tá? A gente pode também converter para um conjunto. Ah, como é que eu converto isso aqui numa lista? Bom, vou dizer que o y é igual list do x. Tá? E aí aqui é a mesma coisa, só que vamos copiar e colar para facilitar a nossa vida, né? Aqui é o y agora, tá? E mostra aqui, tá? Então, sem problemas, vamos fazendo as devidas conversões, claro, com os devidos cuidados. Está ali, ó, temos uma lista formada pela string que nós queríamos, tá? Temos ali uma string com cada um dos caracteres se transformando em um item. Por quê? Porque eu posso querer alterar uma palavra. Pô, sei lá por que motivo. Vocês já sabem que strings são imutáveis. Tá? Assim como tuplas, que não permitem a alteração do seu conteúdo, strings são imutáveis. Né? Nós podemos, claro, criar uma nova string alterando um determinado conteúdo, ou a gente pode converter a string para uma lista, altera aquele item e volta a converter para uma string. Tá? Imaginemos, eu quero colocar aqui a palavra teste em letra minúscula, tá? Em letra maiúscula. Então, de duas, uma. Né? Na verdade, três, uma, eu diria. Se é que a gente pode falar assim. Eu poderia pegar aqui a palavra x, então eu posso colocar print x ponto, tá? E nós temos aqui o capitalize, tá? E, aliás, ele já está em letra maiúscula, né? Então, na verdade, não é colocar a primeira em maiúsculo, não é o caso. A gente teria de colocar em minúsculo. Então, a gente teria de fazer o quê? Como eu falei, ou a gente cria uma nova string, xx, tá? Que vai receber o quê? Vai receber o T maiúsculo, o T minúsculo, mais x. E aí a gente faz um slicing, tá? Um em diante. Será que vai funcionar? Não vai aqui, porque aqui não é essa palavra, print. Executo. Opa, aqui deu erro. Ah, sim. Sim, claro. Aqui faltou. Aqui não é parênteses, tá? Aqui é porque eu troquei aqui, como eu já disse. 1, 2 pontos. Tá? Aqui aqui é o colchete, que eu preciso dele aqui. E aqui, de novo, eu tô trocando, tá? É isso aqui. Aí, agora sim. Agora tá bonitinho, direitinho. E vai funcionar. Tô sofrendo um pouquinho aqui com meu teclado novo, mas tudo bem. Aí ele alterou. Tá? Então, ali eu consegui alterar. Ou eu converto na lista, altero o conteúdo e reconverto para string, no caso. Tá? São as possibilidades que a gente tem. Qual dos dois fazer? Aquele que você se sentir mais confortável. Você pode fazer isso daqui, tá? Alterando o conteúdo de uma string, mas criando uma nova, ou você pode simplesmente converter para uma lista, altera o item que você quer e reconverte para aquela string. No fim das contas, vai ser exatamente o mesmo resultado. Tá? E depois é possível fazer operações com conjuntos, como, por exemplo, calcular a diferença. Ou seja, que a diferença é quais itens estão em um conjunto, mas não estão em outro. Ok? Então, é o 30. Vamos lá ver o 30. O que nós temos aqui? Tá ali, ó. 0, 1, 2, 3 e o menos 1. E o outro é o 2 e 3. Então, claramente, a gente percebe que não temos
No segundo, os itens 0, 1 e menos 1. Os itens 2 e 3 são comuns a esses dois conjuntos. Tá? É o 30. Como que a gente faz isso? A gente faz isso simplesmente mostrando o A menos B. De novo, para que isso é útil? Eu quero comparar palavras, quero ver se as letras são iguais, se as palavras são iguais, se o conteúdo é igual ou não, se de repente um texto está contido em um texto maior. Posso converter tudo para um conjunto, em vez de comparar item por item, e nós já fizemos isso em uma aula anterior, em que nós comparamos o conteúdo de duas, acho que foram duas listas, não tem erro. Podemos fazer isso? Em vez de ficar comparando item por item, a gente pode pegar as duas listas, converte as duas para conjunto, faz essa operação, e aí, claro, ele vai me dar o resultado do que está em um e não está em outro. Posso atribuir esse resultado a uma outra lista, por exemplo. Posso simplesmente mostrar na tela, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Aqui eu não estou armazenando isso em nenhuma variável, eu estou simplesmente mostrando na tela. Então, as possibilidades, digamos assim, elas são inúmeras, né? Ou elas estão aí em aberto. Tudo vai depender, repito, do que você quiser fazer, do que você não quiser, mas do que você precisar fazer no seu programa. E, por fim, pode-se unir conjuntos com o operador barra, né? A barra vertical. Tá? Também aqui, acho que não tem nenhum mistério, é o 31. Tá? Então, conjunto A está ali, com 0, 1, 2, 3, menos 1. O conjunto B, 2 e 3, é o mesmo do anterior. Conjunto C, 4, 5 e 6. Então, o A se unindo com o B, né? Estamos unindo os dois conjuntos, A barra vertical B, não é a barra invertida, não é a barra inclinada para frente, é a barra normal. Vai ser igual, obviamente, ao conjunto A, porque a gente já sabe que o que está no B também está no A, foi o que fizemos agora há pouquinho. Então, obviamente, vai ser igual ao A. Tá? Opa, aqui era Enter. E agora eu tenho o A com o C, unindo. Esqueçam esse símbolo aqui, porque eu apertei aqui, carreguei na seta em vez de ser no Enter. Tá? Vou até executar de novo para não confundir ninguém aqui. Tá? Unir o A com o B e agora unir o A e o C. Então, claramente, nós temos ali 0, 1, 2, 3, que é do A. Aí ele acrescenta o 4, 5 e 6, que é do C, e o menos 1, que é do A. E percebam que, curiosamente, né, o menos 1 continua aparecendo no final. Tá? Ou seja, ele classifica desta maneira. Vamos aqui fazer uma pequena alteração, colocar aqui menos 1, mas vamos colocar menos 2. Tá? E, aliás, vamos até alterar, vamos colocar aqui menos 2, menos 1 e aqui menos 3. O que ele vai fazer? Tá? Temos ali os itens. Vejam que ele simplesmente removeu aqueles itens ali. Tá ok? Então, temos todas essas possibilidades. Vou deixar aqui, voltar para o nosso original. Em síntese, o importante aqui, repito, é fazer a própria concatenação desses grupos. E para a gente fechar, claro, aqui eu estava no 30, peraí que eu fiz errado. Agora que eu vi aqui, é para executar o 31, eu não tinha aberto o 31, o 31 está aqui, ó. Tá? Agora sim, aqui vou colocar no outro, eu tinha executado ele trocado, claro, aqui é o menos 2, menos 1, menos 3. Vamos já alterar aqui, pronto. Vírgula, menos 3. Tá? Agora sim, agora eu estou no correto. Não tinha percebido antes que eu estava no incorreto. Então, clear 31, tá? Tá ali.
E aí ele manteve ali o -2, -3, -1, né? Ele está fazendo aí as devidas -2, -1, -3, lá ele colocou as devidas classificações, vamos colocar assim. Dito isso, e para a gente fechar essa parte, agora fechar de verdade, qual estrutura utilizar? Então, nós temos aqui, eu fiz coloquei essa tabelinha aqui para vocês, antes da gente entrar no nosso próximo e último conteúdo do nosso curso. Mas nós temos aqui, então, qual estrutura de dados utilizar, né? E a gente tem esses 6 critérios diferentes para serem pensados quando estiverem aí utilizando essas estruturas mais complexas. Eu digo estruturas mais complexas porque nós temos aqueles 4 tipos básicos de dados que a gente vem trabalhando desde o início do curso. Quais são eles? Inteiro, float, string e o booleano. E agora nós temos outros 4 tipos, que na verdade não são tipos propriamente ditos, mas são estruturas de dados com aqueles tipos. E a gente precisa efetivamente ter essa tabelinha para poder pensar em qual dessas estruturas ou com qual dessas estruturas nós vamos trabalhar para, enfim, evitar alguns problemas, né? De repente você precisa trabalhar com questões que não são fixas e coloca uma tupla, por exemplo, né? Ou seja, quando eu digo não são fixas, é no sentido de serem mutáveis, você precisa trabalhar com uma estrutura de dados que permita a sua alteração e resolve usar uma tupla, vai dar erro, vai dar problema, você não vai conseguir alterar, né? Então aqui nós temos que nas listas a ordem dos elementos ela é fixa, quando eu digo que ela é fixa, e também para as tuplas e dicionários, aquilo que eu colocar no índice 0 vai ficar no índice 0, aquilo que eu colocar no índice 1 vai ficar no 1, aquilo que eu colocar na chave tomate, como a gente viu semana passada, vai permanecer ali, e nos conjuntos ela é em princípio indeterminada. Ela é indeterminada por quê? Porque, como vocês viram, não permite repetição e ele já vai classificando. Tá? Então, a gente tem uma ordem que não necessariamente vai se manter naquela que você adicionar ao conjunto. Em termos de tamanho, tá? E aqui é muito mais no que diz respeito a tamanho, é no sentido do seu próprio conteúdo. Então, as listas, os dicionários e os conjuntos são variáveis, enquanto que a tupla é fixa. Tá? Então, quando a gente tem ali a ideia do tamanho da tupla ser fixa, diz respeito ao fato de que você não pode adicionar elementos. Portanto, se você criou uma tupla de 10 elementos, você terá para sempre, durante a execução do seu programa, uma tupla de 10 elementos. Você não consegue ter uma tupla de... Você não consegue transformar a sua tupla de 10 elementos em uma tupla de 11, ou a tupla de 10 elementos em uma tupla de 9. Portanto, o seu tamanho vai ser fixo, o que não ocorre com os outros itens, como a gente viu aí nessas últimas aulas. Elementos repetidos, tá? Ou seja, nós podemos ter a lista de 1, 1, 1, né? As tuplas também, 2, 2, 2, 2. Os dicionários podem repetir valores desde que sejam chaves únicas. Então, as chaves não se repetem no dicionário, mas o conteúdo sim, o valor sim. E isso não é ilógico, pelo contrário. Numa lista e numa tupla, a gente tem os índices. Os índices se repetem. E vocês já sabem que os índices não se repetem. Nós temos o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. Não tem como eu ter uma lista com 2 índices 4, por exemplo. Portanto, listas e tuplas, os índices não vão se repetir. E a mesma coisa com as chaves nos dicionários. As chaves não podem se repetir. Eu não posso ter a chave número 1, tudo junto, e número 1 de novo. Tá? Basta a gente fazer um teste aí, né, que vocês veriam que isso não funciona. Então, assim como nas listas e tuplas, os índices não se repetem, o seu conteúdo, sim, pode ser repetido. Nos dicionários, a mesma coisa.
A chave não se repete, porque a chave é o ponto de referência do dicionário, mas o seu conteúdo se repete, sem problema nenhum. E nos conjuntos não, como a gente viu, quando a gente tenta adicionar algo ao conjunto. Se esse algo já existir, ele não será adicionado. Foi aquele lá do exemplo do 1, 4, 3, 2, e a gente adicionou 1 de novo e ele não foi. Quando a gente fala em termos de pesquisa, a gente pesquisa de maneira na lista e na tupla, de maneira sequencial, né? Ou seja, 0, 1, 2, pelos índices, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, depende do número de conteúdos, pelo índice, e o índice é numérico, né? Todos nós sabemos disso, vocês já sabem disso. Os dicionários a gente pesquisa pela chave, tá? E aí não importa se ela é crescente ou não, se ela é sequencial ou não, porque as chaves você vai criar. Então, lembrando, né, que as chaves nos dicionários correspondem aos índices das listas e das tuplas, já tinha explicado isso, só estou relembrando aqui agora. Você pesquisa, então, pela chave. E no conjunto, você vai pesquisar pelo valor, tá? Ou seja, você vai pesquisar por aquele conteúdo, né? Eu quero saber se no conjunto existe lá o valor 10, então você coloca o valor 10, ok? Você vai pesquisar diretamente pelo valor, ou seja, dizer que a lista a lista tupla e o dicionário vão ser pesquisados ou pesquisáveis de certa forma pelo mesmo elemento. Quando eu digo mesmo elemento é o quê? É o índice na lista e na tupla e a chave no dicionário. Você tem esse ponto de referência e no conjunto você pesquisa o valor diretamente. Se permitem alterações, isso eu já reforcei aqui hoje, ou seja, as tuplas não podem ser alteradas, o seu conteúdo não é alterável. Já as listas, os dicionários e os conjuntos, sim. Tá? Ou seja, a lista tem lá o método append, tá? O conjunto a gente pode adicionar um novo item, né? Que é o add, o método add. Os dicionários também, mas as tuplas não. A gente não consegue alterar o conteúdo de uma tupla. E, por fim, quando utilizar. Tá? Ou seja, na verdade, as primeiras 5 características, né? As primeiras 5 linhas são características, digamos assim. E a última linha aqui é talvez o que responde ali a própria pergunta desse slide. Qual estrutura de dados utilizar? Lista, tupla, dicionário ou conjunto? Como eu disse, vai depender do seu objetivo. Se você quer meramente criar sequências, você vai utilizar uma lista, que é o mais comum, é o mais simples, tá? Você utiliza uma lista. Se você quer criar uma sequência constante, ou seja, que não pode ser alterada, você vai criar uma tupla, como está ali. Se você não quer, ou melhor, se você quer controlar, não vou dizer os índices, né? Porque não são índices, mas enfim, fazendo aqui a devida analogia. Se você quer controlar o método de referência, o método de pesquisa, ou seja, as chaves, que, como eu disse, né, por analogia, na lista e na tupla são os índices. Se você quer controlar isso, tá? Em vez de pesquisar lá qual é o 0, qual é o 10, qual é o 50, você quer pesquisar pela chave que você mesmo está atribuindo, você usa um dicionário. E se você quer verificar a unicidade daquilo tudo, ou seja, verificar se existem repetidos ou não, dados repetidos ou não, você pode utilizar um conjunto. Em síntese, portanto, eu diria que qual estrutura de dados utilizar? Depende do que vocês estão fazendo. Vai depender e muito do que vocês querem fazer. Como eu disse, eu posso utilizar para a questão das notas, por exemplo, sequências. Eu li ali sequência. Eu posso utilizar listas, porque eu posso colocar no índice 0 o número do aluno, no índice 1 o nome completo do aluno,
No índice 2, eu posso colocar uma outra lista contendo as notas da avaliação 1 e da avaliação 2. Eu posso fazer a mesma coisa usando uma tupla. O primeiro índice, né, o que está no índice 0, o primeiro item, o que está no índice 0 é o número, o que está no índice 1 é o nome, e o que está no índice 2 é uma lista. No índice 2, eu não colocaria uma tupla. Por que eu não colocaria uma tupla? Não colocaria uma tupla porque a nota pode ser alterada, como é o caso de alguns, né? Vocês já sabem disso, em que eu vou rever lá as atividades, etc., e eventualmente eu faço uma alteração. Se eu estivesse usando uma tupla aqui, eu não conseguiria alterar. Eu posso utilizar um dicionário. Só que aí o dicionário já complica um pouco. E por que o dicionário complica um pouco? O dicionário complica um pouco, por quê? Porque eu tenho de ter uma chave para cada valor. Então, eu teria de ter, por exemplo, a chave não poderia ser número do aluno. E aí eu coloco lá o número do Diogo. O número do Diogo é 1, 2, 3, 4, por exemplo. Maravilha. Só que depois eu tenho de colocar o da Francisca. E aí, como é que eu criaria uma chave número de aluno de novo? Porque eu não posso usar a mesma chave, que é a chave cujo nome é número aluno, contém como valor o número de aluno do Diogo. E aí, para Francisca, eu vou colocar o quê? Qual vai ser a chave do número de aluno dela? Vai ser o quê? Número aluna? Pode ser, é outra chave. Só que aí depois tem a Sara. E aí, como é que eu crio? Quer dizer, seria número aluna 1, ou seja, aí a coisa já complica. E não valeria a pena eu criar número aluno como nome da chave. Número aluno e o nome do aluno, por exemplo. Não faz sentido algum. Então, um dicionário, por exemplo, já não serviria tanto. E a mesma coisa um conjunto. Também não me serviria nesse caso. Por quê? Porque eu quero trabalhar. Eu vou ter necessariamente dados repetidos ali dentro. Por quê? Porque teve gente que fez o trabalho em grupo, por exemplo, né? 2, 3 pessoas. E essas pessoas têm a mesma nota. Como é que eu adicionaria no conjunto as mesmas notas, se o conjunto não permite valores repetidos? Então, teria um problema aqui. Tá? Então, pensem, quer dizer, e vejam, para eu fazer, por exemplo, o armazenamento de notas de alunos, eu poderia utilizar listas, preferencialmente listas, tá? Mas poderia utilizar tuplas também, partindo-se daquele princípio que eu disse, o número do aluno não vai mudar ao longo do semestre. O nome do aluno, a probabilidade do aluno mudar de nome no decorrer de um semestre, enfim, existe. De repente, por algum motivo qualquer, alguém está mudando seu nome, está alterando seu nome. É possível? É. Mas qual a probabilidade de um aluno alterar o seu nome? Tá? De alguém mudar de nome? Então, eu acho que nesse contexto uma tupla serviria. Repito, desde que o terceiro item, né, que está na posição 2 da tupla, fosse uma lista e não uma tupla dentro de uma tupla. Tá? Então, poderia colocar desse jeito. Para eu criar, por exemplo, um sistema para armazenar lá, como a gente fez, uma lista de compras. Tá? Para a gente fazer uma lista de compras. Aí eu poderia usar uma lista, né? A estrutura lista? Poderia. Na posição 0, por exemplo, eu coloco o primeiro produto. Nós, inclusive, utilizamos aqui, fizemos o exercício desse jeito, em que eu colocaria o quê? Eu posso colocar uma lista dentro de uma lista. Tá? Para fazer essa lista de compras, eu coloco uma lista dentro de uma lista. Por quê? Porque na posição 0, é uma lista, o primeiro item desta lista que está dentro da outra seria, por exemplo, o nome do produto que eu quero comprar. E o que está na posição 1 da lista, dentro da lista, é a quantidade, por exemplo, que eu quero comprar. Aí depois eu vou para o segundo item da minha lista. E este segundo item seria outra lista, com o nome do outro produto na sua posição 0
e a quantidade do segundo produto na posição 1. E o terceiro item, eu quero comprar um monte de coisa. Então, o terceiro item, a mesma coisa. Eu vou fazendo uma lista dentro de uma lista. Tá? É possível fazer, mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. Nesse caso de uma lista de compras, eu vou usar uma tupla? Eu diria que depende, mas provavelmente não. Depende por quê? Porque se eu pensar em termos de uma lista de compras de coisas que eu sempre preciso comprar, tá? E que eu sempre compro naquela quantidade X, aí beleza, aí eu uso a tupla. E poderia inclusive ser uma tupla dentro de tuplas, para fazer o mesmo raciocínio da lista que eu fiz agora. Agora, a gente tem de pensar que uma lista de compras, mesmo compras da sua casa, no supermercado, provavelmente é uma lista variável. É claro que tem certas coisas que a gente sempre vai comprar. Vamos imaginar aqui, sei lá, batatas. Você sempre vai comprar batatas na sua casa, tá? Partindo do princípio de que todo mundo gosta, todo mundo come, enfim. Agora eu pergunto para você, será que a quantidade é a mesma toda vez que você vai comprar? Ou você vai comprar ovos, você sempre vai comprar meia dúzia, né? Ou vai comprar uma dúzia inteira? E aí? Então, de repente, isso é variável. Tá? Como eu falei, se de repente é um restaurante que compra em grande quantidade e que tem tudo certinho e calculado, talvez seja possível usar uma tupla dentro de uma tupla. Por outro lado, se é para sua casa, de repente no mês passado você comprou uma dúzia de ovos, nesse mês você quer comprar uma dúzia e meia, ou duas dúzias. Então você precisa alterar o conteúdo. Aí seria necessário pensar numa lista. Tá? Agora, uma lista dentro de uma tupla, também não sei. Por quê? Porque, de repente, se você usa... de repente, pensando aqui no mês passado, você queria comprar 3 produtos. E se nesse mês você precisar comprar 4 produtos, ou seja, 4 itens? Se eu uso uma lista, eu tenho no mês anterior 3 itens, cada um desses itens é uma outra lista, em que eu tenho o nome e a quantidade. Então, aqui eu tenho item 0, nome e quantidade. Aqui eu tenho item 1, nome e quantidade. Aqui eu tenho item 2, nome e quantidade. Aí, esse mês, eu precisei de comprar mais coisa. Eu adiciono mais um item na minha lista. Quer dizer, eu adiciono mais um item que é composto por outra lista, com nome e quantidade. Agora, se eu estou usando tuplas, e no mês passado eu defini que eram 3 itens, eu posso alterar, e se cada um desses itens é composto por uma lista, como eu acabei de dizer, beleza, eu posso alterar a quantidade. Mas eu vou poder acrescentar um quarto produto na minha tupla? Não, não vou. Não vou, porque a tupla é imutável. Se eu criei a tupla com 3 listas dentro dela, eu não posso acrescentar um quarto item. Então, para uma lista de compras, talvez a tupla já não seja muito boa. E qual que talvez seja o melhor de todos? Talvez seja o dicionário. Por quê? Porque na lista de compras, basicamente, tá? O que a gente pode pensar em termos de um dicionário? Né? Para a lista de compras, quando eu vou ao supermercado aqui, o Pingo Doce aqui do lado, fazer compras, eu tenho o produto que eu quero comprar e tenho a quantidade, que é, neste meu exemplo, o caso típico de um dicionário. Eu coloco o nome do produto como chave e coloco a quantidade como valor daquela chave. Então, se eu estruturo que é, né, batata, um quê? 1 quilo, uma unidade, vou comprar uma batata, não sei, enfim. O ponto é que eu tenho isso ali. E num conjunto, um conjunto eu já não conseguiria fazer isso. Tá? Porque todos nós sabemos que uma lista de supermercado, pelo menos vamos partir do princípio, né? De que quando você vai ao supermercado fazer compras, você precisa dessas duas informações. Você precisa saber o que você quer comprar e o quanto você quer comprar. Quantas unidades, quantos quilos, o que for, quantas embalagens, sei lá, quantas dúzias de ovos e por aí vai. Então, aí você tem esses 2 elementos que precisam estar presentes. Será que um conjunto vai servir? Não vai servir.
O conjunto não vai servir porque você vai colocar lá o quê? Tomate, 10, batata, 12, sei lá, alface, 1. E qual é a relação desses itens uns com os outros? Não vai existir. Tá? Então, fica complicado. Ah, mas eu posso então colocar na ordem, não é? Na sequência. Assim eu vou saber que tomate 10, batata 12, alface 1, o número é a quantidade de cada um. Então, fica tranquilo, certo? Não, não fica tranquilo. Porque o conjunto coloca tudo na ordem, como a gente já viu. Ele já faz uma certa classificação. Então, para uma lista de compras, o conjunto não serve. Então, percebam que o uso desses itens, dessas estruturas de dados, vai depender do quê? Repito, do seu objetivo. Para você criar uma lista com notas, uma lista de notas de alunos, fazer um controle de notas de alunos, o ideal é você usar uma lista ou uma tupla. Para você fazer ali elencar os itens que você quer comprar no supermercado, o ideal é que você use um dicionário ou uma lista. Se você quer, por exemplo, criar um jogo, e no Python é possível criar jogos, e não é só jogo aqui na linha de comando, são jogos gráficos, sem problema nenhum. Claro que precisa de muito mais código, mas funciona sem problema. Não sei se alguém já teve a curiosidade de procurar. Se não tiverem a curiosidade de procurar aí, procurem jogos em Python, né? Códigos de jogos em Python que tem. Mas, por exemplo, se você quer criar um jogo, e vamos imaginar que você tem lá o seu bonequinho, a seu personagem, que ele vai jogar uma bola, tá? Enfim, sei lá. Um Angry Birds da vida, por exemplo, em que tem uma parábola. A bola faz isso daqui. Você pode definir isso daqui previamente e você não quer que isso seja alterável de jeito algum. Porque se alterar ali a parábola, em vez da bola fazer isso aqui de uma maneira suave, de repente ela vai fazer isso aqui, subir e descer. Né? Ela vai subir muito, mas vai ser estreita. E você não quer isso. Você quer que ela suba pouco, mas que ela seja meio que constante. Se você quer fazer isso, por exemplo, você pode atribuir, é um número. Vamos imaginar que seja só um número. Você pode atribuir a uma variável. Coloca lá x igual e o ângulo lá da sua parábola. Nem sei se é ângulo que se diz, né? Mas enfim, vocês entenderam para fazer isso daqui. Só que, de repente, aquela variável pode ser alterada no meio do caminho. E aí o seu jogo desconfigura todinho. Então, o que você faz? Você coloca numa tupla. Aí é o momento ideal de você usar a tupla. Porque você sabe que aquilo ali não vai ser alterado em nenhum momento. Então, esta é a perspectiva que eu quero que vocês tenham quando vocês estiverem em dúvida. O que eu preciso usar? Qual deles que eu preciso de usar? Você vai parar, vai pensar e pensar assim, bom, o que eu tenho de fazer? O que eu preciso de fazer aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha finalidade? E a partir da finalidade, você chega nisso daqui, nessa escolha. Tá ok? Nós temos ainda 1 minuto de aula, mas eu vou deixar esse minuto para a gente usar amanhã. Amanhã não, quarta-feira. Vamos ficando por aqui, porque a gente começa a partir de quarta-feira, como eu disse, com o nosso próximo tema, último tema, que é a parte de arquivos, né? Abertura, leitura do conteúdo, trabalho com o conteúdo e fechamento desses documentos, inclusive de documentos que estão em páginas da internet, de uma maneira muito simples e inicial, mas é isso que a gente vai ver então a partir de quarta-feira. Tá ok, pessoal? Por hoje então é isso, tá? Obrigado pela presença. Fiquem bem, boa noite a todos e até a nossa aula na quarta-feira. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.